Estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles, capítulo 14, Alcoolismo. Nesse capítulo vamos falar sobre alcoolismo e obsessão, prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo e terapia para o alcoolismo. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Alcoolismo e obsessão. Com graves prejuízos no campo físico, emocional e mental, o alcoolismo acarreta muitos danos sociais através da intoxicação de crianças, jovens que são mal orientados, adultos e idosos, todos vulneráveis ao poder da atração que a bebida oferece, facilitada também pela forma com que é adquirida na sociedade, que sempre relaciona a um status social. Joana de Ângeles esclarece que há tipos de bebedores, ou de ocasião, que se permitem a ingestão etílica em circunstâncias especiais, e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica, desequilibrados em delírios, em caso de breve abstinência. Acredita-se erroneamente de que o álcool acalma a ansiedade e alegra, mas isso é uma ilusão. Em personalidades psicopatas, o álcool promove rápidas alucinações ou depressão, que favorecem a prática de ações criminosas que se desfazem logo após o delito, retornando à consciência. O desejo irresistível de ingerir o álcool está ligado ao prazer perigoso que o corpo sente, estabelecendo a enfermidade a um círculo vicioso, que pode se apresentar com pequenas e constantes intoxicações ou demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica, mas quando se manifesta através de um estado maníaco depressivo, os episódios delirantes retornam. O alcoolismo tem influências hereditárias, lesões nervosas, encefalopatias, traumatismos cranianos, mas do ponto de vista psicológico encontramos conflitos de qualquer natureza, especialmente sexuais. A timidez, a instabilidade de sentimentos, os ciúmes, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas conduzem a uma fuga para o alcoolismo, na intenção de auxiliar o enfrentamento dessas situações incômodas ou para simplesmente esquecer o que é desagradável. O mau humor e a agressividade acompanham os tormentos íntimos do dependente alcoólico. Nele encontra-se registros de vivências passadas em que se corrompeu, conduzindo também outros espíritos ao vício do álcool. Esses mesmos espíritos perseguem-no e, após o reencontro, se unem o vampirizando nos centros nervosos do perispírito, causando desde o delirium tremens, hipoglicemia e a hipnotremia, que é um resultado da insuficiência da suprarrenal. Os perseguidores espirituais conversam e conservam sentimentos desordenados de amor e ódio pelo encarnado e manipulam a vingança, satisfazendo-se com aspirações de vapores etílicos do organismo do enfermo. O entorpecimento e embriaguez de ambos, encarnado e desencarnado, retratam um estado infeliz de loucura que se aprofunda cada vez mais, conduzindo para a prática de atos abomináveis e crimes hediondos. O processo de transtorno não cessa nem com a desencarnação do obsidiado, que prossegue essa situação no mundo espiritual sobre outro aspecto. Joana de Ângeles menciona que o vício de qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo.
Os componentes de uma sociedade moderna nem sempre retratam valores éticos, podendo resultar em fenômenos como alcoolismo. Em um ambiente favorável, a criança e o jovem imitam o adulto, por desejarem definir a identidade e liberdade pessoal. Contudo, os danos causados pelo triste hábito são incalculáveis para o indivíduo, a sociedade e as entidades de saúde. Segundo Joana de Ângeles, a intoxicação apresenta-se sob dois aspectos: aguda, ou embriaguez, e a crônica, sem uma linha demarcatória entre ambas, podendo estar combinadas, como ocorre na maioria das vezes. No aspecto clínico, a embriaguez tem duração breve, mas pode desenvolver para 3 estados: excitação, depressão e coma. Na excitação, há uma euforia, que é um mecanismo de libertação de conflitos emocionais reprimidos durante a abstinência, e de duração breve, relativamente entre 1h30 ou 2 horas. É muito conhecida como vinho alegre. Na fase seguinte, é a depressão, denominada também de vinho triste, onde o paciente entrega-se ao abandono, movimenta-se de forma trêmula e tropeçando, numa espécie de incapacidade física e mental. Oscila entre a tristeza e a alegria, apresentando sudorese abundante, náuseas e vômitos. Logo depois, advém um torpor, uma espécie de sono com ruídos pulmonares, que se apresenta em forma de coma da embriaguez. Nessa fase, pode ocorrer a desencarnação, resultante de algum colapso cardíaco. Diversas manifestações a nível sensorial, afetivo e motor podem se fundir em lamentável situação. As alucinações fazem-se frequentes e em cada fase da embriaguez o paciente se perde mais ainda em sua razão, emoção e organismo físico, aumentando a gravidade dos problemas. Essa falta de controle conduz à vulgaridade, à agressividade, causando diversos transtornos às pessoas, inclusive por práticas de crimes contra a pessoa, o patrimônio, entre outros. O desequilíbrio de ordem intelectual e de memória, enfraquecimento dos sentimentos e distúrbios de conduta. Fisicamente apresenta-se como pálida e a expressão cansada, a língua saborosa, hematomegalia, febre, facilidade para permitir-se infecções como gripe, eripsela, pneumonia. Em fase adiantada de alcoolismo, surge o delirium tremens, sintomas profundos no sistema nervoso central, neurovegetativo, simpático e parasimpático, além das disfunções de outros órgãos que se encontram afetados pelo excesso de álcool, como o fígado, rins, pâncreas, estômago, intestino, coração, entre outros. A demência alcoólica, devido ao enfraquecimento generalizado de todas as funções psíquicas, particularmente intelectuais, bem como afetiva e moral. O descontrole e a exaustão conduzem para o desencarne. Mas Joana de Ângeles alerta de que, em pacientes crônicos, antes da ocorrência dos acidentes delirantes, há a ocorrência de outros estados como fadiga, dores esparsas, astenia muscular, perturbações digestivas, cefaleia. O sono, por exemplo, é caracterizado pela confusão mental e inquietação, resultando em mal-estar e cansaço pela falta de repouso. Infelizmente, o paciente de alcoolismo tem grande dificuldade
de aceitar o tratamento, pois mascara seus tormentos sob justificativas, ora culpando os que lhe criam situações difíceis, ou como por reconhecer vítima das circunstâncias que dizem poder reverter quando quiserem, mas que nunca conseguem. Terapia para o alcoolismo. Na terapêutica do alcoolismo, a mentora espiritual esclarece que são necessários recursos psiquiátricos, psicológicos e orientação social, com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação da saúde. A orientação psiquiátrica e a internação do enfermo, a fim de auxiliá-lo na desintoxicação, como tratamento especializado. A ajuda psicológica é de grande valor, por facilitar a identificação das causas, como uma infância mal vivida, frustrada ou de reminiscências inconscientes, clichês mentais inesperados, pertinentes a experiências mal resolvidas de existências anteriores. A consciência desperta para uma nova situação, com auxílio de uma boa leitura, demonstrando uma pacífica realidade. O ânimo se fortalece com a adaptação da bioenergética, inclusive auxilia a liberar as ligações fluídicas com o perseguidor desencarnado. A sintonia com mentes mais nobres e de guias espirituais favorecem esse reequilíbrio. O entendimento da imortalidade do espírito permite a compreensão de fatos vivenciados como enfermidades, sofrimentos, alegrias, esperanças, que fazem parte do trajeto a percorrer, agregando maiores possibilidades de superação. Joana de Ângeles menciona que a cura real, portanto, de qualquer paciente, reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. A cura é longa e não impede a morte, mas vale a pena sempre buscar a melhoria do espírito.